Vamos lá. A nossa aula de hoje, então, gente, nós vamos fazer as correções. Então, a prof, nas últimas duas, a prof fez as explicações de tudo, certo? Para, nessa aula, então, a gente fazer as correções da nossa quinta unidade. Então, nas últimas aulas, a prof fez as explicações, a gente conversou sobre a conjuração mineira, a conjuração baiana, as suas diferenças, os seus objetivos. Falamos também sobre o Tiradentes, né? Fizemos a página 6, nós já fizemos, né? Nós vamos corrigir agora e vamos fazer lá a página 10 da apostila, tá? Então, peguem lá a apostila de vocês na página 10, que a gente não corrigiu, tá? A gente vai fazer as correções hoje. Então, vamos lá na página 10, então. Ali tem a figura, no caso de Tiradentes, que a gente já discutiu, lembrem que a gente falou que a figura de Tiradentes foi uma figura criada, né? Criada porque o Tiradentes ele era um fera, ele era do exército, não podia ter esse cabelo comprido, nem essa barba, mas, enfim, foi criado para se tornar um herói. Era esse o objetivo quando o Brasil se tornou uma república. Então, olha o que diz a questão, vai falar bem sobre isso. Você já parou para pensar sobre a origem de alguns feriados no Brasil, como o do dia 21 de abril, quando se comemora o Dia de Tiradentes? Bom dia, prof. Bom dia! Entender a origem e os motivos da inclusão de alguns feriados no calendário nacional nos auxilia a compreender determinados episódios da história brasileira. A respeito desse tema, busque informações sobre os questionamentos a seguir. Como são escolhidos os feriados no Brasil? Essa escolha, gente, de feriados no Brasil está ligada ao quê? A acontecimentos, a fatos que eles consideram importantes, fatos de origem cultural, de origem histórica da sociedade. E os feriados no nosso país podem ser municipais, estaduais ou federais. No caso do Tiradentes, é o feriado federal, a nível nacional, né? Esse ano não teve, por conta da pandemia, mas o município de Barra Velha e o município de Penha tem um feriado agora em junho, que, na verdade, que é o da Festa do Divino, porque são regiões que essa festa é tradicional. Mas, por exemplo, Balneário Pissarras está entre os municípios de Barra Velha e Penha, em Balneário Pissarras não é feriado, ou seja, porque são feriados municipais, de acordo com o aspecto cultural daquela região, né? E se é valorizado ou não, né? Então, os feriados podem ser civis, né, ou podem ser feriados religiosos. A Páscoa é um feriado religioso, Corpus Christi é um feriado religioso, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, feriado religioso. Por quê? Porque, historicamente, o Brasil era um país católico. As igrejas neopentecostais, elas foram surgindo posteriormente. Então, como, historicamente, na colonização do nosso país, nós tínhamos muito forte o catolicismo, alguns feriados a níveis nacionais, hoje no nosso país, são feriados religiosos, apesar do país ser um Estado laico, né? O que é um Estado laico? O país não tem uma religião oficial. Nós somos livres para professar a religião que nós quisermos. Se nós quisermos ser católicos, ir numa igreja evangélica, nós temos liberdade, ser um Estado laico. O Brasil é um Estado laico e, mesmo assim, ainda tem alguns feriados que são religiosos de origem de uma religião específica, que é o catolicismo, por conta da história do nosso país. Beleza? Então, existem muitas críticas a esses feriados religiosos, sabia, gente? Porque se o país é um Estado laico, então não deveria haver feriado religioso. Algumas pessoas fazem críticas a esses feriados religiosos, que são feriados de origem católica, certo? Mas está ligado à história do nosso país. Então, historicamente se constituiu.
vai ser muito difícil conseguir alterar alguns desses feriados por conta da história do nosso país. Então, como tem um movimento contra, tem um movimento muito grande a favor, né? Então, é difícil conseguir essa articulação. Vamos lá. Número 2. Bom dia. Bom dia, Gui. Já estava sentindo sua falta. Bom, número 2, então. Lá da página 10. Em que ano foi criado o feriado de 21 de abril em Tiradentes? O que acontecia na história política do país nesse período? Então, foi criado, a data da morte do Tiradentes é 1792. E o feriado foi criado em 1890, um ano depois da proclamação da República no Brasil. A proclamação da República no Brasil é 1889, a proclamação da República, 1889. Então, o Brasil se torna uma república, certo? E aí eles precisam de heróis. A proclamação da República, eles vão lá e criam aí o feriado nacional, que é o feriado de Tiradentes. Então, eles vão buscar um herói. Quem é que nós vamos colocar como herói? Tem o Joaquim José da Silva Xavier. Ele morreu, né, lá em 1790, lutando aí para que Minas fosse independente. Então esse cara, eu acho que é legal para se tornar um herói. Então eles vão buscar essa figura de quase um século antes para se tornar um herói nacional. E por isso que se cria essa imagem que lembra Cristo. Cristo Salvador. Tiradentes também Salvador. Né? Então, era essa ideia que eles queriam criar com essa imagem parecida, tá? Esse era o objetivo deles. E deu certo, né? Tanto deu que no século XXI, em todos os livros, em todas as apostilas, o Tiradentes aparece com essa barba grande, esse cabelo comprido, né? Lembrando Cristo. De que forma os acontecimentos políticos no Brasil da época influenciaram a criação desse feriado? Gente, é uma república. República quer dizer maior participação do povo. Queriam alguém que representasse o povo. Tá? Tem essa ideia também. Então, mostrar Tiradentes é um homem que sofreu o quê? Uma punição por participar de um movimento de emancipação, de libertação. Então, ele morreu porque ele queria que o Brasil se libertasse de Portugal. Então, por isso que eles vão procurar esse nome, né, gente? É de emancipação. Então, é um mártir. Visava a separação de Portugal. E aí isso cria um sentimento nos brasileiros. Nossa, nós temos um grande herói. O cara morreu para a gente se livrar de Portugal, porque Portugal estava altos impostos. Então, a metrópole é sempre vista pela colônia como algo muito negativo. Mas, realmente, ela é negativa porque ela só quer da colônia o quê? Matéria-prima, mão de obra barata, ela só quer explorar a colônia. Mas aí eles usam essa figura do Tiradentes para criar esse mártir, para as pessoas se representarem a partir desse grande líder. Certo, galera? Falamos bastante já sobre ele, só mais para a gente retomar ali, né? Então, vamos lá na página 12 agora. Vamos fazer a hora do estudo. A hora do estudo. A questão do Enem de novo, ó. Vocês vão ficar craque em questões do Enem, hein? Olha lá. Hoje, você pode ler para a gente? Posso. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe subjacente não tocou somente na condição ou na integração subordinada das colônias no Império Luso. Luso é Império Português, tá? Ao contrário do que em 1789, a sedição avançou sobre sua decorrência. Tá, olha lá. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrada
encontra-se na pretensão de. Olha só, sedições é nos objetivos delas. Então, aqui vai falar, dessa feita, ao contrário do que se deu em Minas, a sedição avançou sobre sua decorrência. Já tem um movimento na Bahia e tem um movimento em Minas Gerais. São dois movimentos diferentes. Tá? Essa sedição é o lugar, é a sede onde esse movimento está acontecendo. E eles querem coisas diferentes. Qual é a diferença que eles querem aqui, principal? O que na Bahia eles querem que em Minas Gerais eles não querem? Olha lá. A, B, C, D e E. O que na Bahia eles querem? Lembra que na Bahia o movimento é feito mais para a população negra e pobre. O que na Bahia eles querem e em Minas eles não querem? Abolir a Muito bem, Gui. escravidão africana? Isso, perfeito, Guilherme. Abolir a escravidão africana. Certo? É a alternativa B. É o que eles querem, abolir, acabar com a escravidão africana. Certo? Lembrem-se, Bahia, um movimento mais da classe popular, da classe mais pobre, negra, certo? Agora vamos lá, ó. Este capítulo agora depois uma cruzadinha, né? Então, tem da A até a J. Gui, lê para nós a A. Sim. É para ler A, né, Pro? Isso. Tá. Os iluministas acreditavam no uso da razão para a resolução dos problemas da humanidade. Os o que ali? Qual é o que vai ali? Hein, pessoal, o que vai ali? Os o quê? Filósofos. Os filósofos iluministas acreditavam no uso da razão para a resolução dos problemas da humanidade. Muito bem, filósofos iluministas. Agora, B. Luísa, lê pra gente, Luísa. A, tananã, de pensamento e de ação eram os valores defendidos pelos iluministas. O que era defendido pelos iluministas ali, gente? Liberdade. A liberdade, Gi, muito bem. A liberdade de pensamento e de ação eram os valores defendidos pelos iluministas. Lembra que o movimento iluminista chegou na América. Ednei, consegue ler para a gente, Ednei, a letra C? Gri, gri, gri. Tanto grilo para sua namorada. Ednei, você está aí, por favor? Quer que eu leia, prof? Oi. Ele deve estar jogando. Luigi, lê pra gente, então, por favor. Os filósofos iluministas eram contrários aos governos europeus. Tá, o que governos? Que tipo de governos? Absolutistas. Absolutistas, muito bem, Gi. Então, os filósofos iluministas eram contrários aos governos absolutistas europeus. Ô, Caio, lê pra gente, Caio. Caio. Sim. Letra D. Tá. 500. O contato. O contato de colonos com os ideais iluministas se deu por meio dos estudos dos filhos das famílias da elite colonial nas metrópoles. Nas metrópoles europeias. Muito bem, bem. Nas metrópoles europeias. Oi, Diana! Eu estou te vendo na aula, estou muito feliz. Corações para você, Diana. Diana, nós estamos fazendo a correção lá na 13 da apostila, tá? Muito bem. Caio. Sofia, lê pra gente a letra E.
As revoltas coloniais brasileiras do fim do século XVIII diferenciavam de movimentos anteriores porque visavam ao definitivo com a coroa portuguesa. O que eles queriam? Rompimento. Rompimento, muito bem. Então, visavam a letra E, visavam o rompimento, querer se livrar da coroa portuguesa, certo? É esse o objetivo. Eles lá e nós aqui, longe, separados. Nós queremos liberdade, nós não queremos mandar nosso ouro e 1.500 quilos de ouro anualmente para Portugal. Letra F, Duda, lê para a gente. Só para a gente vai fazer. Duda? Como pagar? Duda, você está aí, Duda? Posso ler? Pode, Gui, pode O que ler. é pagar se eu só tenho uma renda? A F, né? A F, isso. Tá. Um dos motivos do início da Conjuração Baiana foi a crise na produção de gêneros, que atingiu a região. Isso, que tipo de gênero? Esqueci de deixar. Alimentícios. Alimentícios, né? Lembra que faltava comida. Pessoal, tem gente com áudio aberto, acho que é a Maria. Oi. O áudio está aberto, minha flor. A hora tá aberto. Nem percebi. Esqueci. Sem problemas. Olha só, daí dá para ouvir tudo aqui. Então, assim, são gêneros alimentícios. Lembra que na Bahia faltava comida. Uma pobreza muito grande lá. G. Gustavo, Posso lê ler, pra gente. prof? Pode, Mica. Depois o Gustavo lê H. Qual que é F? Qual que é F? A F é alimentícios. Alimentícios. Tá. Isso. A G, o Mica vai ler. Vai, Mica. Entre as reivindicações da Conjuração Mineira estava a proclamação de uma República. Mica. República, muito bem, très bien. Desculpa, eu não sabia que eu ia responder. República. Eles que almejavam um regime republicano de maior participação. Ô, Guga, lê pra gente a H. Beleza, leio. O membro da Conjuração Mineira mais severamente punido pelas autoridades portuguesas foi? Foi? Tiradentes. Tiradentes. Muito bem. Bora lá, continuando. H, Vini, lê pra gente H. Ô, Pro, a gente não acabou de fazer H? Ai, meu Deus, H aí. Cara, botei no lugar errado, então. Não, H é tá. Tiradentes. É aí. Desculpa, tá. é aí. Diferentemente da Conjuração Mineira, em que a maioria dos envolvidos pertencia à elite, a Conjuração Baiana foi realizada Pelos mais o quê? Não sei. Humildes. Isso, Gi, salve, Vinícius. Pelos mais humildes. Pelos mais humildes. Agora a última. Luiz Quintino. Luiz. Morreu junto com os outros. Foi levado junto com os inconfidentes. Pode ser, eu só não sei a resposta. Ô, Lucas, lê pra nós, lê. A Conjuração Mineira foi chamada de Mineira pelas autoridades portuguesas. Inconfidência. Muito bem. Como? Inconfidência. A Conjuração professora Mineira foi deu a chamada de A inconfidência. professora da resposta. Gente, lembra por que Com quê? inconfidência? Porque tem traidor. Inconfidente é aquele que trai, são traidores. Então, vamos lá, gente. Seguinte, continuando, número 3. Retome a página inicial desse capítulo e responda a esta questão. Por que as ideias iluministas contradiziam a organização política e econômica do Brasil colônia? Por quê?
Prof, eu não sei se tá certo, eu acho que tá errado, mas eu vou ter assim, ó, porque ela Tá. era profundamente absolutista. Mas eu não sei Vamos, se tá Gi, certo. fala de novo? Porque ela era profundamente absolutista. Então, olha a pergunta. Por que as ideias iluministas contradiziam a organização política e econômica no Brasil colônia? Ô, Pro, eu botei porque a política não impõe a igreja no... Ai, eu acho que eu botei errado, Pro, mas foi isso. Eu botei mais uma coisa lá, só que ficou confuso. Tá, então vamos lá. Hoje não tá errado o que tu colocou, tá? Então, por que é contraditório? Porque no Brasil era uma monarquia o que centralizada no rei. Não deixa de ser o que, Gi? Absolutista. Certo? Então, tá certa a tua perspectiva de pensar, tá? Então, aqui era a monarquia centralizada na figura do rei. E também Portugal exercia sobre o Brasil monopólios comerciais. Explorava o Brasil, exercia monopólios comerciais no nosso país. Certo? Então, está correto. Entenderam, galera? Bora lá para o CA, então, para a gente corrigir. Ideias iluministas na América. Caderno de atividade. Que página, Pro? É a página 4, começa. Vai da página 4 à página 8. Ah. A gente não corrigiu nenhuma deles, né? Então, vamos lá na página 4. Verdadeiro ou falso? Vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso. Conjuração mineira e conjuração baiana. Os conjurados buscavam os princípios da igualdade e da liberdade presente nos ideais iluministas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Eu sou muito esperto. Vocês são muito espertos, vocês são top das galáxias. Vamos lá. Terminar sexta-feira tem que ser com uma turma que participa, né, gente? Porque terminar sexta-feira com uma turma que tá quase morrendo não dá. Eu tô participando. Próxima. A crítica ao absolutismo e aos privilégios de classe, com maior ou menor intensidade, marcou os movimentos de emancipação na América Portuguesa. Então, os movimentos de emancipação criticavam o absolutismo e criticavam os privilégios? Falso. Será? Pensa só. Sim. Os movimentos, eles criticam o absolutismo ou eles querem continuar com o movimento absolutista? Ah, verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeira, isso, quer sabia. acabar. Fim, hashtag, quero me livrar de Portugal. Portugal é absolutista. Portugal tem monopólio, quero me livrar desses caras. Então, é verdadeira, puramente, exclusivamente, totalmente verdadeira. O isolamento colonial evitou a proliferação de ideias iluministas no Brasil? Falso. Isolado? Falso, porque os filhos dos fazendeiros iam estudar na Europa. Não, é totalmente falso. Falso. Próximo. Muitos jovens da elite brasileira, ao retornarem da Europa, após estudos de níveis superiores, difundiram na América pensamento iluminista? Verdadeiro. Verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Última. O pensamento iluminista influenciou uma série de movimentos de contestação ao colonialismo na América, exceto a Conjuração Mineira? Falso. A Conjuração Mineira não foi influenciada? Falso. Totalmente Tudo errado. falso. Muito bem, Trevian. Oitavo ano ficou. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Eu sabia que meu chute ia servir para um dia. Próxima página. Na página 5, então. Né? Ô Maria, lê pra gente o textinho da página 5. Tomei um susto aqui. Tá. A produção de ouro vinha caindo desde 1760 e os impostos atrasados atingiam uma soma enorme, o que assustava e revoltava a população. Em Ouro Preto, capital e centro intelectual, as ideias francesas e o precedente da independência norte-americana
eram discutidos por intelectuais locais. Alguns deles, ex-estudantes da Europa. Poetas, sacerdotes, missionários, militares e proprietários. Em menor número, realizavam reuniões secretas. Ali no Xbox, ali perto do Xbox. Preparando... Coloca no lado. Hoje? Para trás. Hoje? Aí, pode colocar por aí. Isso, bem assim. Felipe. Tá com o microfone ligado. Meu Deus do céu. Felipe, desliga teu áudio. Mas que microfone ligado, né? Desculpa aí, professora. Foi nada. Peguei o microfone e agora ligou tudo e foi sem querer. Tá. Sim. Vai, Maria. Eu não preciso falar alguma coisa pra você. Ei, pronto, gente. Deu? Vai, Maria. Tá. Preparando uma conjuração. Tudo indica, de fato, não ter avançado muito ainda no caminho da rebelião, quando denunciada a conjura. Prenderam-se os envolvidos e procedeu a inquéritos. Depois da comutação de várias penas de morte e degredo perpétuo ou temporário pela rainha de primeira. Preto aqui atrás. Foi executado. Foi executado somente Alferes Joaquim José da Silva Xavier, chamado Tiradentes, em 1792. Muito bem. Olha lá. Explique o contexto político e econômico que contribuiu para a ocorrência da Conjuração Mineira no século XVIII. Gente, a queda na produção do quê? Do ouro. Não tinha ouro. Se não tinha ouro, não tinha como arrecadar impostos. Fala, Gui. Eu botei a produção de ouro estava caindo. Isso mesmo, perfeito. Queda da produção de ouro. E aí, se eu não tenho ouro, eu tenho como pagar impostos? Não. E aí, o que a coroa portuguesa fez, só para a gente entender, que faz todo um contexto histórico, só para retomar e explicar, não tinha ouro. A derrama. Não tinha para pagar a derrama. Vamos lá, eu quero esse ouro, eu quero os meus impostos. A coroa não queria saber. Então, ela queria impostos. E aí, obviamente, com violência, certo? E aí as ideias iluministas que já estavam fervilhando aí, que já estavam aqui no Brasil, vai ganhar mais força. Como que eles vão aplicar a violência? Como? O que eles pensam? Nós temos que, para a nossa liberdade, nós temos que nos livrar de Portugal, nós temos que fazer do Brasil uma república. Então, esses movimentos começam a acontecer dessa excessiva exploração da coroa portuguesa com sua colônia, que é o Brasil, da metrópole com sua colônia. Bem, letra B. As propostas dos conjurados mineiros não refletiram apenas preocupações imediatas. Pelo contrário, questionavam a estrutura imposta por Portugal. Cite 2 objetivos do movimento que tinham essa pretensão. Primeiro e principal objetivo, emancipação política, independência, tá? E o segundo, muito importante também, o fim do quê? Do monopólio sobre o ouro, ou seja, o fim do pagamento dos impostos, certo? O fim do monopólio que Portugal exercia sobre o ouro que era retirado aqui do Brasil. E eles queriam também o cancelamento das dívidas, né? Então, o Brasil, se estivesse devendo alguma coisa, cancelava essas dívidas, certo? Era esse o objetivo deles. Olha ali, gente. Próxima imagem. O Tiradentes esquartejado. Morreu de morte morrida e morte matada. Esquartejado ele. Tá vendo ali, gente, o crucifixo do lado? Para construir essa imagem parecida com Cristo, de herói e tudo mais, né? Uma pintura feita em 1893, um século depois, quando ele já é então tido como herói, né? Então analise a obra. E as alternativas são corretas. Então é o seguinte, vamos lá, 3 alternativas corretas depois da análise.
Vamos ver quais estão corretas. Letra A. A obra Tiradentes Esquartejado, de autoria de Pedro Américo, foi feita um século após a execução do mais conhecido líder da Conjuração Mineira. Certo, ele é de 1893, um século depois. Correta. B. A apresentação ao lado de um crucifixo nitidamente reforça a ideia de Tiradentes como um herói, um mártir brasileiro. Verdadeira? Verdadeira, galera? Pessoal. Para qual delas? Qual delas? A B tá verdadeira? Ó, a representação ao lado de um crucifixo reforça a ideia que Tiradentes é um herói? Sim. Verdadeira. Sim, verdadeira. Sim. C. Não se sabe ao certo quais eram as feições de Tiradentes, pois todos os retratos feitos a seu respeito são póstumos, ou seja, são depois da sua morte. Então, é por isso que se fala que essa imagem é uma imagem construída. E se ele era ferro do exército, ele nunca poderia ter esse cabelo comprido e essa barba desse tamanho. O ferro do exército não pode. Tem que estar com a barba feita e o cabelo curto. Tá? Então, não se sabe ao certo a imagem dele. Então, está correta essa alternativa. Então, as alternativas corretas é B e C. Tá? Aí é que fala que o Tiradentes se tornou um herói depois da independência. Não foi depois da independência, foi depois da República, um século depois. Aí fala a última que ele não tem nada a ver com a República, mas ele tem tudo a ver com a República. Então, a D e a E estão erradas. Olha, gente, a número 4 é da PUC, da Universidade Católica. Também é uma questão de Minas Gerais, certo? Leia com atenção a sentença de Tiradentes, gente. Isso aqui é a sentença do cara. Olha o que diz. Justiça que a rainha Nossa Senhora manda fazer a este infame réu, Joaquim José da Silva Xavier, pelo horroroso crime de rebelião e alta traição de que se constitui chefe e cabeça na capitania de Minas Gerais, com a sua escandalosa temeridade contra a real soberania e suprema autoridade da mesma senhora que Deus guarde. Manda que com baraço, corda ou laço para estrangular e pregão, proclamação pública, seja levado pelas ruas públicas dessa cidade ao lugar da forca e nela morra, morte natural, morte por sentença, para que sempre e que separada da cabeça do corpo seja levada à Vila Rica, donde será conservada em poste alto junto ao lugar da sua habitação, até que o tempo a consuma, e que seu corpo seja dividido em quartos e pregados em iguais postes pelas estradas de Minas, nos lugares mais públicos, principalmente no da Varginha e Cebolas, e que a casa da sua habitação seja arrasada e salgada, e no meio de suas ruínas, levantando um padrão em que se conserve para a posteridade a memória de tão abominável réu e delito, e que, ficando infame para seus filhos e netos, lhes sejam confiscados seus bens para a coroa e Câmara Real. Rio de Janeiro, 21 de abril de 1792. Eu, o desembargador Francisco Luiz Álvares da Rocha, escrivão da comissão que eu escrevi. Sebastião Vasconcelos Coutinho. Essa aqui é a sentença do Tiradentes. Então, Tiradentes aí tem essa sentença. Quando a gente tem a palavra exceto, ou seja, estão todas corretas, exceto uma. Uma está errada. Tá? Qual que vocês colocaram errada aí, gente? Ô, Pro, eu botei a D. A D, tá certo, Gui. Muito bem, très bien. A D está errada. Que esquartejamento simbolizasse a fragmentação do movimento das Minas Gerais e suprimindo efetivamente revoltas coloniais. Então,
A letra, exceto todas as afirmativas comprovam a intenção, exceto a letra D. Corretíssimo. Não, vai dizendo, né? Ó. Pai aqui sabe. Esse Gui. Ô, galera, deixa eu falta 2 minutos pra gente terminar, a Essa aula. tu não pediu, né, Pro?